para a nossa videoaula de história. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. A nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto da videoaula passada, que é sobre as grandes navegações, o capítulo 5 no nosso livro didático. Mas que hoje nós vamos trabalhar da página 96 à página 99. Nós vamos agora, eu vou recitar para vocês um poema de um poeta, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta português que nesse poema chamado Mar Português, ele vai enaltecer o pioneirismo de Portugal no desbravamento das viagens, das grandes navegações, das grandes viagens marítimas. Então, vamos ao poema que está no livro didático de vocês, na página 103. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Para ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Mar Português, Fernando Pessoa. Vamos lá agora para os nossos slides, para a nossa aula de videoaula 1 de História, capítulo 5, as grandes navegações, trabalhando da página 96 a 99, respondendo as questões da página 99, ou melhor dizendo, respondendo a questão da página 99. Vamos lá. A gente viu o quê? Que as grandes viagens, né? As grandes navegações foram viagens marítimas que tinham vários objetivos, né? Que a gente viu que o primeiro país a se lançar nessas viagens foi Portugal, né? Mas para que Portugal se lançasse essa aventura, essas viagens aconteceram entre o século XV e XVI. Eles tiveram que se aperfeiçoar, tiveram que muito estudar. E as viagens, as grandes navegações, essas viagens também marcam o quê? O início do período histórico da Idade Moderna. É quando se deixa a Idade Média e se inicia a Idade Moderna, também marcada pelas grandes navegações, assim como tantos outros fatos históricos que vão marcar a Idade Moderna, como o Renascimento, o processo do absolutismo e também esse nosso assunto. E que foi preciso o aperfeiçoamento de várias tecnologias, que nós vimos a questão do astrolábio, a criação da caravela, propriamente dita, para essas viagens, a bússola, uma criação dos japoneses, mas que foi aperfeiçoado pelos europeus. Assim também como nós vimos, o que contribuiu, o que proporcionou que Portugal fosse o pioneiro, quer dizer, o primeiro nessas viagens, como a localização geográfica, a burguesia, né, endinheirada, que queria dinheiro, que queria investir em novas atividades comerciais, porque essas viagens também eram uma atividade comercial, voltada para as questões comerciais também. A necessidade de se expandir, se difundir a religião católica, encontrar mais fiéis para a prática do catolicismo, acumular, o desejo também de acumular, de adquirir metais preciosos, como ouro ou prata, e que nessas viagens também se marca o processo chamado de globalização. Globalização, não com esse termo globalização, ele é
do nosso tempo, né? É contemporâneo nosso. A gente nesse período não se tinha esse termo globalização. É um termo moderno, novo. Mas por quê? Porque essas viagens, com objetivo também comercial, ela vai reunir povos de vários lugares, de lugares até desconhecidos, e esses povos vão se relacionar entre si, surgindo também a troca de mercadorias, de produtos. Por isso também que vai começar, não com o termo globalização, mas já vai se começar um intercâmbio, a relações de povos que antes não se conheciam, mas que vão também trocar produtos, que vão começar a exercer atividades comerciais visando lucro. Por isso também que o intuito dessas viagens era também o quê? Aumentar os lucros. Lembra que o objetivo dessas viagens também era dominar o comércio das especiarias. Especiaria, aqueles produtos que até o termo, nome especiarias, quer dizer o quê? Produtos caros e especiais. Lembra na aula passada que eram os temperos como cravo, canela, gengibre, pimenta, entre outros, que vocês podem dizer, esses produtos, esses temperos eram tão caros? Sim, eles deram muito lucro na Europa. Por quê? Porque nesse período não existia geladeira e esses temperos, eles serviam para conservar e dar gosto à carne, que a base alimentar dos povos europeus nesse período era a carne. E quando a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, ela foi tomada pelos turcos otomanos, vai dificultar o acesso dos europeus ao comércio das especiarias. Por quê? Porque Constantinopla estava localizada numa região extrema, num ponto extremo que ligava o Oriente ao Ocidente e que entre o Mar Negro, entre o Mar Mediterrâneo, e quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, ele vai dificultar o comércio das especiarias. Então, ele vai dificultar que os europeus passassem pelo mar Mediterrâneo. Então, por isso que funcionou também que os europeus encontrassem uma nova rota comercial, um novo caminho que levasse às Índias. As Índias é o continente asiático nos dias de hoje. É a Ásia, que era lá que eles iam pegar esses produtos tão caros e tão especiais que muitos comerciantes europeus enriqueceram, que impulsionaram também esses povos a se aventurarem ao mar, a lugares tão desconhecidos. Então, Constantinopla estava num ponto extremo do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Então, era preciso encontrar uma outra rota comercial que levasse as Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo. Então, pela posição geográfica de Portugal privilegiada, os portugueses, financiados pela burguesia, os comerciantes enriquecidos, assim também com o apoio dos reis, com o intuito do enriquecimento, desbravar outros lugares para adquirir também territórios e buscar mais fiéis para a religião católica, acumular metais preciosos como ouro e prata, vão se aventurar nessas viagens, eles começam a contornar o continente africano, e que dessas viagens vai resultar
a chegada dos europeus ao espaço territorial que é a América, continente no qual moramos, a chegada dos europeus, os portugueses, às terras que hoje é o Brasil, o país no qual moramos. Que já nós sabemos que já existiam pessoas aqui vivendo, que por um equívoco de Colombo ter pensado que ter chegado a às Índias, esses povos foram chamados de índios. No dia 19, na segunda-feira que vocês começam a assistir essas videoaulas, é um dia dedicado ao Brasil, aos povos indígenas. É um dia também de muita resistência para os povos indígenas, porque na atualidade, entre um dos problemas dos povos indígenas, que começou aí com a chegada dos portugueses aqui nas terras que é o Brasil, é a posse das suas terras. Que para os povos indígenas, para os povos nativos da terra, a terra é sagrada. E eles lutam muito para a posse das suas terras, para que possam viver de acordo com seus costumes. E que a gente sabe que do encontro entre os portugueses, o europeu, e os povos que foram chamados de índio, os povos indígenas tiveram que mudar muito dos seus costumes. Mas que mesmo muitos povos indígenas, na atualidade, não vivendo mais em contato direto com a natureza, como viviam os índios que aqui estavam quando os portugueses aqui chegaram, mas eles são considerados índios e lutam pela posse das suas terras para que possam viver de acordo com seus costumes. Um desafio, uma das questões da resistência dos povos indígenas de todo o Brasil é justamente a posse das suas terras. É a preservação da natureza, é a preservação do meio ambiente. Então, vamos lá. A gente vai ver também o termo da questão do nascimento do mundo moderno. Esse mundo moderno marcado pela questão de quê? Da ciência, do pensamento racional, da valorização da ciência, que por isso que muitos inventos foram aperfeiçoados, que puderam contribuir para que esses homens, esses navegadores se aventurassem além mar. Então, o termo moderno é de origem latina, palavra de origem latina, do latim, modernos, e significa recentemente. A partir do século XVI, esse termo passou a ser usado na Europa como meio de expressar uma ruptura, uma separação com o passado medieval, que até então a Idade Média era considerada para alguns como atrasada, obscura, intolerante e sem desenvolvimento intelectual, cultural e técnico. Mas a gente precisa desmistificar também que a Idade Média não é a idade das trevas, da obscuridade, da escuridão, sem o conhecimento, não. A ciência e o conhecimento foi desenvolvido muito na Idade Média, só que estava voltada muito, atrelada muito pela questão da religião. A religião católica era muito forte, um momento muito forte, que marca a chamada Idade Média. Que por isso, como várias coisas que acontecia com o ser humano, e que a terra comum era explicado muito forte pela religião, se teve essa questão de ver a Idade da Média como a idade da escuridão, das trevas, sem desenvolvimento técnico. Mas que na atualidade, vários historiadores chamam a atenção para isso. É preciso que se demistificar a Idade Média como a idade da treva, como a idade do atraso, que não houve desenvolvimento da ciência. Houve, embora que a questão muito forte da questão da religião,
que com o início da Idade Moderna isso vai se perdendo, né? E que na Idade Média, no período do feudalismo, os senhores feudais, os senhores de terra, eles tinham muito poder e muito prestígio. No advento da Idade Moderna, esse prestígio e esse poder vai passar para a figura de quem? Dos reis. Os reis vão criar estados centralizados. Os reis passam a ser agora ter poder. O poder que antes estava nas mãos dos senhores de engenho, dos grandes proprietários de terra, vai passar agora nas mãos dos reis. Os reis, e esse poder vai ser atrelado muito, esse pensamento, essa mudança vai se dar muito pela questão da contribuição de qual grupo? Da burguesia. A burguesia, né, vai contribuir para que houvesse essa mudança também nas questões das relações políticas, das relações sociais. Então, o impacto da modernidade e das grandes navegações. Eu falei também há pouco que as grandes navegações, ela marca o início da Idade Moderna. A Idade Moderna se inicia com a tomada de Constantinopla, que eu já expliquei, e vai até o surgimento de um outro fato histórico, chamada Revolução Francesa. Então, essas transformações do pensamento gerou muitos europeus um sentimento de superioridade. Então, por isso que eles passaram a acreditar que eram mais racionais, civilizados, evoluídos e que dos demais povos do mundo. Por isso que também se gerou um certo preconceito com os povos africanos, com os povos nativos que estavam aqui no espaço territorial chamado Brasil, América. Então, se criou no povo europeu um sentimento de superioridade, de se achar superior a outros povos e por isso eles poderem subestimar, poderem dominar outros povos. E que a gente sabe que não existe um povo melhor que outro. Não existe uma cultura de um povo melhor que outra. As culturas são diferentes, mas não são melhor. Essa ideia de superioridade que vai se passar, vai ser justificada pelos europeus para justificar a dominação dos povos que estavam aqui na América, dos povos que estavam aqui nas terras que hoje é o Brasil, para justificar também a dominação dos povos africanos, né? O eurocentrismo, a Europa no centro, a Europa sendo considerada o continente superior, o povo europeu sendo um povo superior a outros povos. Isso foi uma forma que o povo europeu encontrou para justificar sua dominação a outros povos. Mas que a gente sabe que não existe um povo superior a outro. Não existe uma cultura superior a outra. As culturas são diferentes. Os povos são diferentes, mas não existe um povo melhor que outro ou superior. Até porque todos pertencem à única espécie, que é a espécie humana, mesmo tendo diferenças. Mas são iguais porque todos pertencem à espécie humana. Então, essa superioridade da Europa foi uma forma do europeu justificar sua dominação sobre os outros povos, principalmente os povos da África, da América, da Ásia. Aí vamos ver. O que foram as grandes navegações? Vamos dar uma definição. Grandes navegações é o nome dado ao conjunto de navegações marítimas realizada pelos portugueses e espanhóis entre o século XV e XVI. Nessas expedições, nessas viagens, os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, como eu já tinha falado, de especiarias, aqueles condimentos,
aqueles temperos, que até o próprio nome especiaria significa o quê? Produtos caros e especiais que deram tanto lucro aos povos europeus. E a outros povos também, porque quem dominava o comércio das especiarias eram os povos árabes e os povos italianos, até o povo europeu se lançar também nessa aventura das atividades comerciais. E metais preciosos, que até tanto quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, mandaram as expedições para reconhecer o litoral brasileiro, eles começaram primeiro a buscar, em busca do ouro, dos metais preciosos, do ouro e prata. Como não se encontrou de imediato, é tanto que a nossa primeira riqueza de exploração vai ser o quê? O pau-brasil, que já era uma árvore conhecida da Europa e que servia muito para tingir tecido e também se construir, né, para as construções. Começaram a explorar, que a partir do momento que se explora o pau-brasil, vai se começar também problemas de quê? Do desequilíbrio ambiental das nossas matas, principalmente da Mata Atlântica. Então, vamos aqui para o nosso texto, aqui para o nosso slide. Então, os europeus lançaram ao mar em busca de novos territórios, de especiarias e metais preciosos, até o início do século XV. O comércio de especiarias da Europa era quase todo feito por mercadores árabes e italianos. Aí temos aí a tomada de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, que Constantinopla está localizada em uma região privilegiada entre um entreposto comercial que ligava o Ocidente ao Oriente, que eu já expliquei quando é tomada, por isso que também vários portugueses vão se lançar ao mar, e que as viagens também não foram feitas só por portugueses. Outro povo europeu que se lança também nessas viagens são que os espanhóis, sendo que os portugueses foram os primeiros. Depois dos portugueses vieram os espanhóis e depois outros povos. Então, em 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos dificultou ainda mais o acesso dos europeus às especiarias. Essa dificuldade acabou estimulando a procura de um caminho marítimo para as Índias, uma rota comercial que levasse as Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo, já que Constantinopla estava tomada, né, estava sob o domínio dos turcos otomanos. Então, vai se encontrar, por isso que vai se contornar o sul da África, uma rota comercial, um caminho, por isso que diz, essas atividades eram atividades comerciais, por isso que diz rota comercial, um caminho que levasse às Índias, que hoje é o continente asiático, sem passar pelo mar Mediterrâneo. Então, a formação dos estados modernos, eu já disse que esse termo modernidade, né, ele no século XV, em razão do aumento das trocas comerciais, muitas cidades passaram por momentos de grande crescimento. Desse modo, as relações feudais estavam se enfraquecendo, as relações que eram feitas pelos senhores feudais, pelos grandes donos dos feudos das terras, eles vão perdendo seu poder, e esse poder agora vai estar concentrado o quê? Nos reis. Os reis passam a ter um poder centralizado, aí surge o quê? O poder absoluto, o poder todo nas mãos do rei, e que também o rei passa a ser visto como representante de Deus. E também, assim também como o clero, a igreja, ela vai perdendo também o seu poder. É tanto que por isso que muitos historiadores chamam a atenção que no período da Idade Média, naquele período onde o poder estava concentrado nos senhores feudais, nos feudos,
E na Igreja Católica era visto como que tudo se explicava através da religião. Por isso que a Idade Média foi um período também conhecido como Idade das Trevas, que era como se não tivesse o desenvolvimento da ciência, da razão. Mas houve o desenvolvimento da ciência, da razão, mas que houve também um poder muito forte da Igreja Católica, que no período da Idade Moderna vai se perdendo, mas que ainda vai existir muito, mas que vai ganhando o quê? Vai perdendo força, porque vai surgindo também o desenvolvimento do pensamento racional, do pensamento voltado para a explicação dada à ciência, não mais só um pensamento voltado para a questão da explicação dada pela religião. Deste modo, as relações feudais estavam se enfraquecendo. Nesse contexto, os comerciantes conhecidos como burgueses enfrentavam dificuldades para vender seus produtos, pois as estradas que eles percorriam eram precárias e inseguras. Além disso, não havia moeda unificada para todos os feudos. Os feudos também eram aí comunidades, cidade. Moeda quer dizer o dinheiro. Não havia uma moeda unificada que fosse forte para todos os feudos, que isso fazia enfraquecimento das relações comerciais. Por isso que a burguesia, esses comerciantes que ficaram enriquecidos, vão financiar essas viagens. Claro, também juntamente com os reis. Quem financiava? Quem financiou? De onde veio o dinheiro? Quem financiou essas viagens financeiramente? Com o dinheiro, a burguesia e os reis, porque também eram atividades que davam também lucros, que muitos navegadores que se lançaram ao mar, colocando a sua vida em risco, eles tinham o desejo de quê? De enriquecer e voltar para a Europa ricos, que a gente deve dizer, destacar, que essas viagens não foram fáceis. Esses navegadores também enfrentaram várias dificuldades, tanto problemas, tanto dificuldades nas questões da natureza, como mau tempo, como também da própria sobrevivência, doenças que foram acometidos, como também a questão da água, a água potável escassa, pouca, porque eles colocavam reservas de água, mas tem-se muito registro que a água que apodrecia. Eles passaram necessidade para a questão do consumo da água potável. Entre vários outros problemas, tiveram que enfrentar também vários problemas. Aí vamos aqui, os comerciantes apoiavam os reis, que já expliquei, pois as mudanças promovidas por eles estimulavam as relações comerciais. Os nobres, apesar de se enfraquecerem com essas mudanças, também apoiavam os reis, pois mantinham muitos privilégios, com a isenção dos pagamentos de impostos e recebimentos de pensões. O apoio da burguesia e da nobreza fortaleceu o poder dos reis e possibilitou a centralização política dos reinos, que foram se construindo em estado, ou seja, grandes extensões territoriais, que tinham suas próprias leis e um governo forte e centralizado. Aí surge a ideia do Estado. Essa ideia de Estado que nós temos hoje. Por isso que marca o quê? O início dos Estados modernos e o início da modernidade. Nós vamos aí para a nossa atividade que está na página 99, que tem aí Reconquista, que vocês irão ler o texto, que o texto traz, olha, durante o século VIII, parte da Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos que passaram a administrar a região. Os cristãos que ocuparam a região ao norte da península passaram a organizar expedições para conquistar os territórios muçulmanos. Essa batalha se intensifica a partir do século XI,
e mais tarde passaram a ser chamada Reconquista. Aí nós temos aí, no finalzinho do nosso texto, nós temos a pergunta aí: por que o termo Reconquista é considerado inadequado pelos historiadores? Aí, que é uma resposta pessoal, mas que vocês podem colocar, né? Dando uma orientação, vocês podem colocar que esse termo Reconquista é inadequado, por quê? Veja a resposta. Porque a presença de espanhóis e portugueses na Península Ibérica, antes da chegada dos muçulmanos, é questionada por alguns historiadores. Para esses estudiosos, a região era habitada por diversos povos germânicos. Por isso que eles não concordam com o termo Reconquista, porque quando os espanhóis e portugueses chegaram, essa região já era habitada por quem? Por povos germânicos. É mesmo caso daqui do Brasil. Muitos historiadores, eles não concordam que usem o termo descobrimento do Brasil. Por quê? Porque esse termo descobrimento também faz jus, segundo os historiadores, alguns historiadores que discordam do termo, usar o termo descobrimento, que usando o termo descobrimento, é como se essas terras que hoje é o Brasil, o país no qual moramos, não existiam povos aqui vivendo. E a gente sabe que quando os portugueses aqui chegaram, já existiam milhões de povos vivendo. E que esses povos, eles tinham costumes diferentes. Ele tinha uma forma de organização social diferente. Eles falavam até línguas diferentes e foram chamados todos de índios. Aí muitos historiadores também não concordam que usem o termo descobrimento do Brasil, que é como se essas terras fossem sem pessoas morando, como se elas fossem desertas, que não existiam pessoas morando. E a gente sabe que existiam. É o mesmo caso aí da Reconquista, né? Que os historiadores, eles acham inadequado por isso, porque quando os espanhóis e os portugueses chegaram na Península Ibérica, né? Na chegada dos muçulmanos, já existiam pessoas, essa região já era habitada por diversos povos germânicos. Então, turma, a nossa videoaula chega ao final. Espero que vocês façam a atividade e respondam a atividade no caderno, certo? E leiam o texto, assista a videoaula, faça a atividade, mas façam a atividade de todos os professores, de todas as disciplinas. Até o nosso próximo encontro e fiquem todos bem.